Saraiva, 47 anos, licenciado em Engenharia Química, com doutoramento na área da Gestão da Qualidade e atualmente Presidente da CCDR Centro. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade que me dão de estar aqui este bocadinho do dia convosco. Felicitações ao Instituto por esta iniciativa, penso que ela é oportuna e o tema muito atual e saúdo em particular a sua Presidente, enfim, a pessoa que nós nos habituámos de há muito a respeitar por tudo o que tem feito pelo país. Vejo aqui muitos e bons autarcas. Sei que no painel seguinte vão ter dois excelentes exemplos de autarquias da minha região, da região centro. Tive aqui um presente junto a dizer bem do Piódão, que é também uma terra de um concelho de Arganil da região centro, que vos convido a visitar e fico muito feliz por isso, que mostra que a região procuro cuidar, tem de facto alguns trunfos para jogar. Eu peço-vos imensa desculpa por não poder continuar para o resto do dia, nem tão pouco poder ouvir os meus ilustres autarcas, mas de facto o agendamento foi feito em situações muito particulares e eu tenho um outro compromisso em Castelo Branco, a começar à 1 da tarde, portanto vou ter de me ausentar por isso mesmo. E obviamente que eu não vou, nem de longe nem de perto, substituir o Sr. Secretário de Estado, que estará aqui no final da sessão, pessoa que muito estimo e respeito. Vou abordar o tema na minha própria perspectiva, se quiserem, de alguém que ao longo da vida também já foi deputado municipal em Coimbra, portanto tem uma experiência autárquica de nível concelhio. Fui e sou deputado eleito pelo Distrito de Coimbra à Assembleia da República, tem-se dado, se quiserem, uma perspectiva nacional interessante também, agora com mandato suspenso, por ter voltado ao nível da escala regional. E acho que isto me dá, enfim, um mote para o modo como gostava de encarar o tema, que é olhar para a reforma do território numa perspectiva multinível que eu acho que só tem a ganhar se for vista nesta exata perspectiva. E começando pelo princípio, não vale a pena perder muito tempo com isso, mas se calhar faz sentido perceber qual é o ponto de partida. E o ponto de partida já foi aqui referido bem pela Sra. Presidente do Instituto, é um ponto de partida que não nos pode deixar orgulhosos. Eu diria que é um ponto de partida que ninguém imaginaria que seria aquele que viríamos a ter 25 anos depois de termos entrado na Europa, mas é o que é. Portanto, nós no Campeonato Europeu de Criação da Riqueza temos perdido posições. E eu tenho ali 3 divisões, se quiserem. Eu sendo Coimbra, enfim, nunca olho para o cimo da tabela, estou sempre a ver se nós descemos divisão ou não. E portanto a coisa até nos correu bem, até empatámos com o Benfica, não é? Não vou discutir a arbitragem, num homem também da região, não sei se tem alguma virtude ou não, mas enfim, nós basicamente dissemos que a Europa A27 tem 3 divisões, estamos na cauda da 2ª divisão, é aí que nós estamos e possivelmente estamos a descer para a 3ª divisão. Não tenho aqui os dados de 2011, mas eu acho que em 2011 há um Paris da Europa de Leste que nos ultrapassa e passa a 18º. Toda a Europa Ocidental está à nossa frente, incluindo Malta, Chipre, etc. E depois temos alguns países da ex-Europa de Leste que também já estão à nossa frente. Nós não temos sido capazes de criar riqueza e há que reconhecê-lo, e isto é um problema que não é de curto prazo. Desde 2000 que nós basicamente não crescemos do ponto de vista económico. E temos de acrescentar a isto um acréscimo de despesa pública que não pode deixar ninguém indiferente também. É insustentável querer criar riqueza quando gradualmente vimos esta trajetória de progresso de percentagem do PIB que é afeto da despesa pública. E, portanto, há aqui um segundo elemento que eu acho que nós temos de enfrentar, mais do que escamotear a realidade, e, portanto, se não resolvermos estes 2 problemas, não resolvemos coisa nenhuma. Eu diria que depois não há coesão social que nos valha, porque o bolo para partir é demasiado escasso. Podemos atenuar, seguramente que sim, e essa é uma obrigação de todos nós, mas o problema de fundo ficaria por resolver. E a origem é uma origem que já foi aqui focada também no dia de hoje. É claro que eu estou a simplificar muito no tempo que tenho, todos estes processos são muito complexos. Sou também o meu ex-colega de Parlamento, que acabou de chegar, e também da região centro, portanto a gente está aqui muito bem representada hoje. Basicamente, simplificando, eu diria que há um problema de falta de qualificação da população portuguesa que explica uma boa parte destes dilemas com que somos confrontados hoje. Este é um gráfico relativamente simples, onde eu fui cruzar qualificação da população com PIB per capita. E se virem, isto dá uma relação relativamente linear
E basicamente nós estamos até um bocadinho melhor do que era de esperar. Isto é, para a qualificação da população que nós temos, nós até não estamos mal. Nós sequer não investimos suficientemente em capital humano, eu diria, nas últimas décadas. É um problema que se arrasta até há séculos, se eu for olhar historicamente para a questão. E portanto, este é o problema mal resolvido que eu acho que, em última análise, nos faz pagar caro a situação com que nos vemos confrontados. E há ali também um alerta que vos deixo ficar, é que muitos dos países da ex-Europa de Leste, que estão atrás de nós no Campeonato da Riqueza, estão à nossa frente na qualificação de capital humano. E, portanto, não é surpreendente perceber que vai ser um campeonato duro de ganhar, se nós quisermos voltar a ganhar posições no Campeonato Europeu de Criação de Riqueza. Dito isto, acresce ainda que os pobres, territorialmente, têm quantidade a ser pobres e os ricos também. E eu fiz aqui um histórico por NUTS 3, para perceber, as 6 NUTS 3 mais ricas do país, se virem, são mais ou menos as mesmas e com os mesmos níveis de heterogeneidade, e as 6 mais pobres também são sempre as 6 mais pobres, e eu na região centro até tenho das duas. Portanto, se vir ali das 6 mais pobres, 4 são minhas, Beira Interior Norte, Pião Interior Norte, Serra da Estrela e Cova da Beira, e depois tenho ali também das mais ricas, Baixo Mondego e Pinhal Litoral. Portanto, este problema é um problema que Portugal não conseguiu resolver ao longo do tempo, também de forma objetiva, não vale a pena escamotear, é difícil de resolver, mas acresce ao puzzle dos problemas que temos para enfrentar. Não temos sido capazes de atenuar as assimetrias territoriais ao longo do tempo. E isso é manifesto, por exemplo, quando eu olho para o mapa dos 100 concelhos, que me preocupam diariamente, e vejo, por exemplo, que só tenho 3 municípios com um índice de poder de compra acima da média nacional, e depois tenho 25 municípios que estão entre os 40% e os 60% da média nacional. Portanto, é de facto um território muito heterogéneo, e dá para perceber que estão ali a mais claro, são as franjas de menor índice de poder de compra na região centro, e naturalmente junto ao litoral, por oposição, como se ia de esperar também, é onde temos manchas mais carregadas, o que significa que temos maior índice de poder de compra conseguido. O que depois conduz também a grandes assimetrias na distribuição da população. Outro aspecto já aqui foi ventilado também. Este é um gráfico curioso que a Pordata permite produzir. É um Portugal distorcido. Se o mapa de Portugal não fosse geográfico, isto é, por quilómetro quadrado, mas por distribuição da população, vejam como nós engordávamos brutalmente no eixo Setúbal-Braga e encolhíamos tremendamente em tudo o que é interior. E, portanto, este acho simbolicamente diz bem das consequências de tal tipo de problemas não resolvidos no que diz respeito ao modo como a população se redistribui ao longo do tempo. E este problema é um problema que encontra depois paralelo também ao nível da minha região, onde eu posso ver, enfim, em termos de flutuação de população entre 2001 e 2011, temos basicamente 8 municípios com ganhos muito significativos de população. Depois temos, por oposição, 28 concelhos que perderam mais de 10% da sua população numa década, o que não pode deixar ninguém indiferente, e criou os tais processos de despovoamento que são difíceis de vencer, mas tem de ser uma prioridade do ponto de vista de políticas. Bom, isto quanto a diagnóstico, eu diria que se há nada de novo, mas vale a pena perceber onde é que está o problema, porque senão também não acertamos nas soluções. E parte da solução passa por aqui, e de certo modo é incrível que a gente não tenha percebido. A Associação Europeia das Regiões, entre outras coisas, faz um barómetro de centralismo. E nós somos, neste momento, o pontozinho ali mais à esquerda, por 2 métricas, nos dizem que somos o país mais centralista da Europa. E se calhar, enquanto formos o país mais centralista da Europa, os outros problemas não são verdadeiramente resolvidos. Até a Bulgária, que é o número 2, está muito menos centralista do que Portugal. Isto é, os países que vêm da Europa de Leste, uma tradição de planeamento quinquenal, perceberam há 20 anos que era por uma via de desconcentração e descentralização. Depois o modo como cada país o faz tem geometrias variáveis, mas eu envergonho perante muita gente, meus congéneres discutem desenvolvimento regional há muitos anos comigo, e que vieram da Europa de Leste e dizem: então vocês ainda não perceberam, nós tínhamos uma tradição centralista, de repente são muitos menos centralistas do que Portugal. E porquê? Mas isto é objetivo, é uma entidade idónea, não tem nada a ver com Portugal. No ranking do centralismo, nós somos o mais centralista dos países do espaço europeu, e se calhar, enquanto não alterarmos esta situação, possivelmente não vamos resolver alguns dos problemas nucleares, e se calhar isto obriga-nos a todos a pensar que fazer mais do mesmo não nos vai tirar daqui. Quer dizer, se chegamos onde chegamos,
ao longo de algumas décadas, indo por um determinado caminho, mais do que preciso. Nesse caminho, eu acho que há que ter abertura de espírito para perceber, olha, vamos tentar outro. Quer dizer, este não resultou, podia ter algumas virtudes, mas verdadeiramente não resolveu problemas centrais da sociedade portuguesa. Se calhar está na altura de mudar de paradigma. E aí recordo, enfim, com saudade do professor N. Lopes, que dizia basicamente que Portugal tem 4 caminhos. E um deles é aquele que eu acho que nos deve congregar a todos, a ideia de que vamos conseguir concretizar o cenário A, em que Portugal se reinventa, o que significa haver uma visão estratégica conjugada com capacidade de realização. Nós, às vezes, na história temos tido uma sem a outra, dependendo dos períodos da história para os quais olhamos. Muitas vezes temos realização, mas sem visão estratégica, temos visão estratégica sem realização, e se calhar desta vez temos de ter as duas a confluir para o mesmo sentido, porque só uma delas não basta. E, portanto, acho que este é o grande desafio da atualidade que se coloca também às autarquias, daí a oportunidade deste mesmo debate, e eu diria que isso obriga também a ter uma nova agenda para toda a gente que se preocupa com os territórios em Portugal, muito mais assente nas novas perspectivas contemporâneas do desenvolvimento territorial, que querem dizer que eu acho que cada vez mais acho que os autarcas e os presidentes da CCDR devem ser vistos, e também os nossos governantes, como pessoas que percebem o que é preciso fazer para criar desenvolvimento sustentável e sustentado. Isso passa muito por saber gerir redes, saber gerir interfaces entre vários agentes imprescindíveis para criar projetos que fazem a diferença e que tenham sentido estratégico e com reforço positivo. Eu acho que a crítica pela crítica negativa e a má língua não nos vão levar a lado nenhum e, portanto, divergência de opiniões é muito salutar, mas desde que seja para criar vias alternativas de solução. E eu acho que, enquanto culturalmente não conseguimos ultrapassar isto, também não vamos ser capazes psicologicamente de trilhar o caminho que é necessário trilhar, a meu ver. Isto remete-me para a questão nuclear. Eu diria que a questão central, a meu ver, é esta. Sem nenhum tipo de corporativismo de ninguém. Como garantir um melhor serviço público com afetação otimizada de recursos? Isto é que nos devia unir a todos. Perguntam-me a mim. Eu, como Presidente da CCDR, quero ter mais competências e mais poderes? E eu digo, em alguns casos sim, em outros não. Se eu entendo que o nível da região é o nível mais adequado para determinado tipo de competências e atividades, essas eu quero-as. Se há outras soluções de serviço público que são muito mais bem desenhadas ao nível da freguesia, da autarquia ou do intermunicipalismo, eu fico todo contente se me retirarem essas competências. Acho que aqui há que, de uma vez por todas, diluir a ideia que é cada um a puxar por si e seguramente que em diálogo sabemos perceber em que nível é que as melhores respostas são encontradas e é para isso que devemos todos lutar e portanto, eu não fico nada preocupado se me retirarem algumas competências se eu reconhecer que são competências muito mais bem exercidas a um outro nível e inversamente. E, portanto, acho que temos de quebrar um bocadinho com silos ou posturas corporativas na análise destas questões. E eu diria que a resposta remete para o título da apresentação. Eu acho que parte da resposta para esta questão nuclear é dizer que temos de entender que há vários níveis de gestão, que indicativamente isto só me compromete a mim, até não está alinhado com outros documentos produzidos do próprio Governo. Eu diria que há um papel seguramente para as freguesias. Aliás, há uma lei quadro de competências que vai entrar na Assembleia da República a muito curto prazo e que reforça as competências próprias das freguesias. Há um outro nível que é o nível do Conselho e depois há 2 níveis adicionais, um nível intermunicipal, um nível da região e depois em cima disto tudo, naturalmente, o nível do país. E eu acho que nós temos de perceber que o que é necessário é entender a lógica de gestão multinível, percebendo que não há aqui contradições, há complementaridades, há que perceber quem é que está mais vocacionado para determinado tipo de decisões e se todos entendermos isto, eu acho que temos parte da solução construída, sendo que, em alguns casos, obviamente, temos também de ganhar alguma dimensão, massa crítica na afirmação de alguns destes níveis de decisão. Eu não vou falar dos 4 níveis, até porque, enfim, há aqui pessoas muito mais qualificadas para falar do nível municipal, que tem uma grande tradição de sucesso em Portugal. Vou, sobretudo, falar um bocadinho mais agora sobre intermunicipalismo, porque esse é embrionário ainda em Portugal, e sobre o papel das regiões, atendendo até às funções que desempenho como Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. De uma forma simbólica, sendo eu professor catedrático de engenharia, gosto muito de fratais. A teoria dos fratais é muito inspiradora deste ponto de vista. Há um padrão que se repete a várias escalas e isso cria a beleza de muitas coisas que nós vemos. É exatamente a mesma coisa transposta para a gestão do território. Há coisas que eu resolvo à microescala de uma freguesia, há outras que se calhar são melhor atacadas pelo Governo Central e se todos entendermos sobre esta matéria, teremos um fratal simpático ao serviço da sociedade portuguesa e das populações, que é o que verdadeiramente interessa.
e se eu quiser, enfim, fazer zooms no Google, posso fazer isto. Eu posso olhar no meu computador para o mundo, para o país, para a região centro, para a minha CCDRC, quase ao nível de detalhes, e eu estou ali. Quando estou ali a trabalhar diariamente, estou ali, mas não esqueço as outras camadas de visão dos problemas, porque isso permite-me tomar melhores decisões quando estou à microescala do indivíduo responsável por determinada região. No meu caso é esta, uma região, enfim, vasta, que tem 100 concelhos, representa algumas métricas, 1/3 do país, tem uma componente forte de vários serviços que presta, nomeadamente desenvolvimento regional, e depois tem um braço instrumental, que é o programa operacional, que usa fundos estruturais a bem da região. E cada vez mais estas duas coisas também têm de ser vistas de forma conjugada e não como duas realidades diferentes, e é isso que eu tenho procurado fazer em termos de orientação de gestão para a própria casa. Em alguns números dá para perceber que é uma região que representa, enfim, 22% da população, mas só cria 18,6% da riqueza. Portanto, é claro que é um desafio grande para a região centro, é ter uma equivalência entre a população que tem e a percentagem do PIB que é capaz de gerar. Essa é uma das nossas prioridades, é conseguir chegar aos 20% do PIB gerados a partir da região. Uma região, curiosamente, tem alguns ingredientes interessantes. Nomeadamente, eu quando olho para a taxa de desemprego, e hoje não queria ser portador apenas de maus notícias, por isso já basta o resto, mas posso dizer-vos que é uma região que teve o pico de desemprego no último trimestre de 2011. Se isto é sustentável ou não, eu não sei. Não estou aqui a fazer profissão de fé de que resolvemos o problema do desemprego, não resolvemos. Ele ainda é alto, mas há ali um sinal de esperança. Nos 2 primeiros trimestres de 2012, a minha região tem o desemprego a crescer. É uma boa notícia. Pode ser que não seja para durar, oxalá que sim, estamos a trabalhar para isso, mas é uma taxa de desemprego inferior à média nacional, o que é mérito dos agentes regionais, também dos autarcas, que se aperceberam das prioridades neste momento do país e também nos seus concelhos e também nas respectivas freguesias, e possivelmente se pode ajudar a explicar porque é que nós temos aqui uma tendência para já interessante. E uma outra nota que é importante, porque acho que tem muito a ver também com o futuro das autarquias, é pensar em questões de emprego, pensar em questões de economia, pensar em questões de equilíbrio da balança comercial. Eu tenho o privilégio de estar à frente de uma região que exporta mais do que aquilo que importa. E que historicamente o tem conseguido fazer, portanto isso quer dizer que mesmo em 2005, portanto não é um fenómeno recente, por cada 100 euros que a região centro importava, exportava 110. Ora, Portugal como um todo não consegue fazer isto desde 1943. Portanto, estou a dizer que há aqui uma outra realidade interessante, significa também políticas adequadas dos autarcas, dos agentes económicos, através de uma panóplia de pequenas e médias empresas que fazem com que a região centro continue a ser uma região que exporta mais do que aquilo que importa. É claro que eu quero que este número também cresça, porque cada 100 euros importados, se calhar temos de exportar 130 e eu começo a resolver parte dos outros problemas nucleares também por esta mesma via. E por isso mesmo acho que o grande desafio que se coloca à região, e depois cada um pode desdobrar isto a nível da sua escala territorial de preocupação, é este. Nós acabámos de lançar, justamente no Conselho Regional desta semana, um mote que é querer no centro de Portugal. Nós queremos muito acreditar nesta região, achamos que sabemos quais são as nossas prioridades, estão ali do lado esquerdo, é aí que temos de trabalhar, e o que queremos alcançar é aquilo que está do lado direito. E basicamente isso significa também, para além de queremos acreditar na região, o querer tem um duplo sentido. A nossa prioridade número 1 é criar competitividade, mas não é qualquer tipo de competitividade. A mão de obra barata não tem futuro nem na região centro, nem em nenhum ponto de Portugal. É o que nós chamamos de uma competitividade responsável, cidadã, se quiserem, estruturante e resiliente, que aguente melhor os embates das crises que ultrapassam e vão continuar a passar por aí, e portanto estarmos menos ao sabor dos ventos é outra das nossas prioridades, e quem quiser participar é bem-vindo. Portanto, nós temos um site próprio que ali está. Se alguém tiver boas ideias sobre o futuro da região centro, para que se possa querer no centro de Portugal, eu posso garantir-vos é que qualquer opinião é bem-vinda, porque esta é uma obrigação moral de qualquer um dos 2.400.000 habitantes da região centro, mas também de pessoas que não habitam na região. A vossa visão é-nos muito útil. Dizer, como é que eu de fora olho para a região centro? Onde é que acho que ela devia apostar? Portanto, é um processo que queremos muito partilhado, muito participado, e que acabámos de lançar justamente esta semana e que já está no ar, está à vossa disposição. Descendo agora ao nível do intermunicipalismo, eu diria que é, de facto, o elo mais fraco naquela lógica multinível do ponto de vista de falta de vivência prática em Portugal. Há aqui, porventura, uma boa exceção, o Oeste. O Sr. Presidente da Câmara de Caldas da Rainha pode relatar, talvez seja das experiências da região que eu conheço mais consolidadas, até em termos de
duração dessa mesma experiência. Há um grande entendimento que é também por aí que deve caminhar parte das soluções. Como sabem também, a Lei Quadro prevê que haja um reforço das competências nos espaços intermunicipais, e eu vivo muito bem com isso, devo dizer, enquanto alguém que é responsável por uma região. Acho que quanto mais fortes forem as minhas sub-regiões, mais forte é a região centro. Não tenho nenhum preconceito de outro tipo sobre esta matéria, e é preciso é que esta realidade seja consistente e vinda também de baixo para cima. Que não seja uma mera lógica de gestão de fundos comunitários, vá muito para além disso, em termos das pessoas perceberem que o intermunicipalismo faz sentido enquanto forma de atacar problemas. Para que é que ele serve? Eu diria que ele pode ter vários tipos de especificidades que o tornam diferenciador, permite construir estratégias de desenvolvimento a uma outra escala, que por vezes é mais interessante do que as escalas estritamente municipal, permite ganhar economias de escala em massa crítica, mas sem perder sensibilidade territorial. Há tantos problemas que eu acho que forem atacados a este nível, conseguem um compromisso interessante entre haver dimensão, mas haver proximidade também ao território, e depois naturalmente que há aqui vertentes que quiserem mais do lado do que pode ser a otimização de meios, porque podemos eliminar redundâncias, racionalizar procedimentos, ganhar economias de escala em processos de aprovisionamento, mobilizar agentes, partilhar boas práticas, construir novos paradigmas. Portanto, eu diria que há aqui uma cartilha interessante de ambições para o intermunicipalismo em Portugal. Ele pode desdobrar-se em várias competências, não vou amassar-vos, enfim, até porque na Lei Quadro fala-se de algumas destas competências. Vou simplesmente tentar partilhar convosco os resultados de um estudo que eu fiz que há 2 anos atrás. Basicamente fui tentar perceber onde é que acham que as competências intermunicipais, se forem assumidas no espaço intermunicipal, conseguem 2 coisas em paralelo, que é, por um lado, conduzem à otimização de recursos, por outro lado, são relativamente fáceis de implementar. E, basicamente, as prioridades aparecem, aparentemente, centradas em quê? Gestão de recursos humanos, infraestruturas, equipamentos, projetos e atividades intermunicipais, atividades administrativas e financeiras, avaliação, monitoração, análise, melhoria e inovação, são as áreas onde, simultaneamente, estas 2 coisas, conjugadamente, aparentavam poder acontecer, de acordo com as pessoas que responderam ao questionário. Portanto, vale o que vale, é uma amostra, tem os erros inerentes a qualquer amostragem, mas basicamente seriam áreas onde, porventura, podia ser mais interessante caminhar mais depressa na afirmação do intermunicipalismo. Também, nesse mesmo estudo, fizemos uma elencagem de 47 tipos de atividades, não competências, mas atividades concretas. E fomos depois também auscultar a sensibilidade dos parceiros para perceber em que áreas em que essas atividades podem traduzir-se em economia de meios e não haver uma tremenda dificuldade de implementação das mesmas. E à cabeça tivemos aspectos relacionados com saúde e sistemas de informação, recursos humanos, segurança e proteção civil, cartografia e sistemas de informação geográfica, aprovisionamentos, gestão de resíduos no ciclo urbano da água, turismo, espaços empresariais e equipamentos esportivos. Portanto, eu diria, no momento em que estamos a discutir o intermunicipalismo, é oportuno, até porque será matéria de discussão na própria Assembleia da República dentro em breve, penso que isto podem ser alguns elementos positivos para animar a discussão ao longo do dia em termos de padrões de evolução do intermunicipalismo. É claro que isto nos obriga também a reconfigurar o intermunicipalismo em Portugal. E a Lei Quadro também estabelece alguns critérios mínimos indicativos que, a meu ver, fazem sentido, porque eu neste momento tenho 12 NUTS 3 na região centro. É demais. Mas são os próprios autarcas que estão de acordo que é demais. Tem uma sub-região que se chama Serra da Estrela, com 3 concelhos. Não é verdadeiramente coisa nenhuma se eu quero construir um intermunicipalismo à séria. Portanto, esta outra discussão que iremos iniciar em breve, alguns estudos prévios feitos na Casa sobre a região centro, penso que não será difícil, enfim, chegar a soluções entre 6 e 8 NUTS 3, penso que dão uma boa cobertura da região, mas com dimensão e com ingredientes para os desafios do intermunicipalismo. Como sabem, a Lei Quadro estabelece indicativamente um mínimo de 5 concelhos e de 90 mil habitantes para que possa dar lugar a uma NUT 3 e uma comunidade intermunicipal. Penso que aí estamos a fazer um bom caminho também, porque o que eu cada vez mais é, por via destes desafios todos, e com isto quase que termino, ter cada vez mais municípios onde a população cresce acima da média e onde o índice de poder de compra está acima da média também. E se virem, isto é mais ou menos a repartição dos 100 concelhos da minha região por estes 4 quadrantes, e há realidades muito diferentes. Há, portanto, concelhos que têm reduzido a atratividade e por isso têm perdido população e têm um baixo índice de poder de compra. Temos, do lado oposto, se quiserem, no quadrante do lado superior direito, concelhos que, entre censos, cresceram populacionalmente,
e têm índices de poder de compra acima da média. Os meus interlocutores seguintes são 2 ilustres autarcas, estão no quadrante certo. Eu tive cuidado de verificar isso, portanto, máxima atratividade, na minha perspectiva regional, a olhar para os 6 concelhos, que se calhar significa que o Instituto escolheu muito bem os oradores para a ação, são concelhos que conseguiram ganhar população, ter um índice de poder de compra acima da média da região e, portanto, estão de parabéns por isso, por terem conseguido esse tipo de resultados. E eu terminava mesmo dizendo que isto é o que eu acho que tento fazer todos os dias. Eu vejo muito como um dinamizador de redes, não é por acaso que usa a rede de pesca como símbolo, porque diz muito à região centro. Temos uma costa grande, 260 km, temos aqui 2 autarcas próximos do litoral e, portanto, uma rede de pesca vale, sobretudo, pela força das interligações que consegue estabelecer mais do que outra coisa qualquer. E é tão mais forte quanto menos fraco for o elo da rede de pesca que estiver em piores condições, o que nos traz naturalmente para a linha de preocupações as lógicas da coesão territorial, porque é assim mesmo. E quem sabe do setor das pescas e já lidou com pessoas que reparam redes de pesca, sabem que é assim mesmo. Basicamente, este é o grande desafio. Nós temos excelentes nodos em Portugal, a múltiplas escalas. Eu acho que o nosso grande desafio que fica aqui na mesa para os autarcas também é como interligar isto tudo. Como é que podemos trabalhar melhor uns com os outros, porque a qualidade de uma rede depende da qualidade dos nodos e depois da qualidade das interações que eu consigo articular do mais variado tipo entre todos os agentes que são necessários. Isso obriga-nos a mobilizar, desenvolver, trabalhar em rede, com ambição e não esquecendo a solidariedade como elemento-chave. E eu sou muito sensível aos temas da coesão territorial, até porque nasci em Coimbra, mas sou com muito orgulho descendente de pessoas do Distrito da Guarda, veja que é um deputado eleito pelo Distrito da Guarda, portanto sei o que é o interior profundo, sei, e gosto muito dele. E, portanto, essa é uma preocupação constante, não esquecer o aspecto nuclear da solidariedade e da coesão territorial na lógica da rede que eu penso que deve varrer a região centro. E depois nas redes de pesca também há redes de malha grossa e malha fina, e basicamente é isto. Se calhar temos de olhar para o mundo de malha mais grossa, temos de olhar para o país de uma malha um bocadinho menos grossa, depois temos a região, temos o intermunicipalismo, temos o concelho, temos a freguesia. E se nós vemos estas redes todas articuladamente com diferentes malhas, a trabalhar em uníssono em prol do futuro de Portugal e da região centro, eu acho que nós vamos ganhar isto. Muito obrigado pela vossa atenção. Pedia agora, dentro daquilo que temos pouco tempo, estamos muito atrasados, mas se houvesse alguma questão que quisessem colocar, nos próximos 5 minutos, pedia que se inscrevessem já, porque para não termos vários tempos. Se não houver nenhuma inscrição, penso que a intervenção foi verificadora, portanto... Só uma questão. O senhor acha... Agradeço a sua intervenção, a oportunidade que nos deu de ficarmos mais esclarecidos sobre a região. Uma reflexão que vem a propósito. Será que esta região já se pode afirmar como uma região no quadro nacional, ou ainda temos que evoluir mais, ou explorar mais a solução? Eu diria que os números falam por si, não é? E eu acho que ninguém contesta a importância relativa que a região centro já tem, e tem características que eu diria que são singulares, que eu não falei aqui, mas, por exemplo, uma rede muito equilibrada de cidades de média dimensão, que acho que é uma grande virtude dos tempos que correm. Isto é, por vezes, numa rede, se eu tiver um único nódo gigante, isso pode atrofiar outros nodos. Nós, felizmente, de uma forma geograficamente bem repartida, temos nodos muito interessantes, quer de qualidade urbanística e massa crítica desse mesmo urbanismo, quer do ponto de vista de incrustação no território de entidades criadoras de conhecimento. Nós temos uma rede de universidades e de politécnicos muito consolidada, de centros tecnológicos, e acho que ninguém, olhando objetivamente para a região centro, pode deixar de ver, e não estou a puxar a brasa minha sardinha, de uma forma enviesada. É claro, tenho uma grande paixão pela minha região,
É natural também, só não estava nas funções em que estou, mas eu acho que tentando ser objetivo, eu diria, acho que a região centro já é um parceiro muito relevante no contexto nacional, tem ingredientes que outras regiões não têm. Está aqui um deputado de um outro partido, mas que vem de Viseu, que ganha todos os rankings de qualidade de vida, não é? Ainda houve um recente. E nós, se forem ver esses rankings depois mais detalhadamente, em qualquer dimensão, saúde, Coimbra é o número 1 do país, não é? Viseu ganha em 3 ou 4 categorias. Muito recentemente, qualidade do ar, temos a melhor qualidade do ar do país. Veja aquele rácio entre exportações e importações. Portanto, eu acho que nós temos lá coisas que só podem deixar-nos orgulhosos de ser região centro. E não foi preciso sequer eu falar para alguém me falar do Piódão aqui, que é uma verdadeira preciosidade, e a rede de aldeias do Xisto é um grande elemento diferenciador do turismo internacional naquele nicho específico. Nós, no início de outubro, vamos voltar outra vez a Bruxelas, no grande evento do desenvolvimento regional, os Open Days, e o sucesso que a rede de aldeias do Xisto teve ano passado vai-nos voltar a levar lá outra vez a rede de aldeias do Xisto, depois à tarde, não é? Hoje, em Castelo Branco, vou celebrar uma incursão do projeto da Embraer para a minha região centro. Já que estava ali no Alentejo, puxei um bocadinho, estamos quase em condições de ter determinado tipo de ensaios de uma semiasa de um avião a acontecer na região centro. Portanto, eu diria que, por vezes, também a região centro é excessivamente humilde ou ela própria não quer ter o orgulho que legitimamente pode e deve ter. Portanto, eu acho que nós já somos uma grande região e se todos quisermos consolidar esta solidariedade dentro da região para puxar para o que temos de bom e ir a jogo, não numa lógica assistencialista, mas dizendo nós queremos jogar porque temos direito de jogar, temos ingredientes para ir a jogo. E eu acho que nós estamos num ritmo que pode vir a ser imparável pelas características que a região tem. Agora, isto não depende de mim, depende de todos os interlocutores perceberem que temos de nos entender. E esse é o meu desafio constante, mas estou muito otimista porque acho que há outra sensibilidade também dos autarcas, até em processos difíceis. O Presidente da Câmara é um bom exemplo disso. Ainda há dias sentámos a uma mesa e decidimos o que é prioritário para a Figueira da Foz e o que é que não é. E para onde é que vamos? E chegámos ali a um entendimento, eu diria, muito correto, percebendo, enfim, os anseios de cada território, a perspectiva da região. Portanto, eu acho que se esse clima de construção continuar a imperar na região, mobilizando todos os agentes que são necessários e que passamos todos a dizer melhor, em vez de dizer pior uns dos outros, nós somos imparáveis. Eu devo dizer, enfim, tenho alguma matriz cultural norte-americana, e depois termino mesmo, tenho ido para Castelo Branco, onde doutorei. Portanto, eu doutorei no MIT, estive lá 4 anos. E vou lá recorrentemente. Portanto, confesso, não quer dizer que seja um neoliberal, porque não estive na escola de Chicago, enfim, sou um social-democrata de gema desde a década de 70. Mas uma coisa que eu sinto sempre que volto aos Estados Unidos, e isto devia ser motivo de reflexão para o resto do dia e para a minha querida região centro, é que eu ao fim de uma semana fico mais bem disposto. E tentei perceber porque é que eu ao fim de uma semana estou mais bem disposto. Porque uma pessoa, se tiver 3 dias sem ouvir dizer mal de qualquer coisa e ouvir dizer bem de qualquer coisa, fica mais bem disposto e acredita mais em si, a sua autoestima vem ao de cima. E a cultura norte-americana é muito assim. Quer dizer, parabéns por teres conseguido isto, parabéns por ter feito aquilo, nós somos os melhores do mundo. E isto eu acho que é um grande desafio cultural para a sociedade portuguesa. E no dia em que a região centro conseguir ir à frente das outras, ainda mais à frente das outras, nesta atitude psicológica de nós acreditarmos uns nos outros e a nos habituarmos a ir bem uns dos outros, eu acho que estaremos aí a dar um passo quântico a favor do que outros países já sabem fazer e que é uma cultura de reforço positivo muito mais forte, que não faz parte da nossa matriz, que é muito mais, também tem traços muito positivos, não? Mas é muito mais de crítica pela crítica, do deitar abaixo, do velho de Restelo. Ainda não fizemos, mas alguém já diz, isto vai correr mal, não é? E isso é que tem de acabar de vez para a região centro ir em frente. Mas eu acho que nós estamos a dar essa volta psicológica, enfim. E devo dizer, enfim, eu fui presidente da CCDRC em 2004, 2005, numa rápida incursão, e voltei 7 anos depois. E eu acho que a região mudou muito, desse ponto de vista cultural, nós estamos todos muito melhores. Se calhar a necessidade de aguçar o engenho, a gente percebeu que só olhar para trás, ou para divisionismos, ou paroquialismos, ou corporativismos, não nos leva a lado nenhum. Portanto, eu estou otimista, sempre fui. O tempo dirá. E não depende só de mim, depende também de si, mas sei que posso contar consigo, depende das Caldas da Rainha, depende de outros autarcas que eu vejo aqui, depende dos deputados, depende dos agentes económicos, depende das IPSS também, e temos muito boas IPSS na região. Se todos trabalharmos pela positiva, eu acho que a região centro ainda vai ser muito mais do que já é. E eu até já pus uma fasquia, eu quero ter 20% do PIB a partir da região centro. Não vou dizer quando, mas deve ser uma ambição
coletiva chegar lá. Daqui a 10 anos conversamos e veremos se chegamos lá ou não. Eu espero que sim. A bem das minhas filhas, que eu quero continuar a morar na região centro. E tenho 3 filhas, só para responder, dei o meu contributo desse ponto de vista para a evolução, para a sustentabilidade e a evolução demográfica da região centro. Muito obrigado. Já podia entrar nas famílias numerosas, mas somos o número mínimo, também já percebi isso. Quem tenha 3 filhos lá é maltratado, é só 3, não é? De maneira que, mas já sou elegível para essa associação. Antes de terminar, a Sra. Presidente do Instituto pediu só a palavra para dizer uma coisa muito rápida, para não perdermos. Primeiro agradecer-lhe imenso esta participação e a sua intervenção, que nos deu perspectiva daquilo que são verdadeiramente líderes. E eu falei em líderes, nós precisamos de líderes a todos os níveis. Em segundo lugar, dizer-lhe que aqui se sentiu, e eu senti, o déficit da debilidade do Serviço Público de Televisão. Eu pertenço, a CNAV pertence ao Conselho de Opinião, sou membro do Conselho de Opinião e fazemos várias propostas, nunca passam. Vejam o que era uma informação no quadro de um programa de televisão de informação. Isto que aqui hoje nós ouvimos e que vamos ouvir com certeza durante a tarde, o Portugal precisa de conhecer, precisa de saber para acreditar. E, por outro lado, é uma terceira questão. E o Governo Central? E o diálogo com o Governo Central? Como é que se está a processar? Sr. Presidente, é fundamental que no Governo também conheçam, mas não só no papel, é que percebam que isto é um trabalho de fundo, é um trabalho diário, é uma dinamização e é um chamar. Quantas vezes não chamou tantos que aqui estão. É isso que eu gostava, muitas vezes, que nós, e falou nós fôssemos todos complementares. O Instituto, quer dizer, está, e eu sou da região centro, portanto, sou da Bairrada, portanto, fiquei tão maravilhada, porque havia aqui indicadores que eu não conhecia. Portanto, é preciso também que passe a informação. E não tem passado a informação. Espero que no Correio da Manhã e que o Jornal das Autarquias nós possamos também renovar esta mesma informação. Muito obrigada. Enfim, eu agradeço uma vez mais as suas gentis palavras. Deixe-me dizer que se é difícil trazer a comunicação social para eventos deste em Lisboa, calculo quando são eventos em Castelo Branco, não é? Vamos ver quem é que nós teremos logo à tarde ou não para discutir o futuro da Beira Interior Sul. E está aqui um problema que eu acho que tem de ser resolvido também do ponto de vista da visibilidade que se imprime o que acontece nas várias partes do país e, portanto, estou muito solidária com a sua preocupação. Sobre as relações com o Poder Central, eu devo dizer que não tenho a menor razão de queixa. Agora, enfim, se calhar tenho facilidade de relacionamento por várias vias, porque desde logo fui alvo de um convite muito generoso e em condições muito particulares e tenho mantido com as várias secretarias de Estado. A minha questão também é transversal, mas eu dizia que tinha de lidar com vários ministérios. Eu basicamente lido também com vários ministérios, porque as temáticas de desenvolvimento regional são muito transversais também. Tenho a felicidade de ter secretários de Estado que são da região e que percebem na pele o que isso significa, porque é muito diferente, enfim, estar a falar em abstrato ou alguém que viveu pessoalmente o que é a realidade de um determinado território. E a cooperação informal tem resolvido imensas coisas. Portanto, às vezes nós somos um país excessivamente burocrático para se resolver um problema qualquer, se calhar preciso 10 meses. Portanto, eu diria que, desse ponto de vista, estou muito contente. Não sei se vou estar sempre ou não, estou a dizer, a experiência é recente. Tenho conseguido resolver problemas complexos, com muito boa vontade do nosso lado e do Governo também. Olha, este exemplo concreto que eu citei há pouco da Embraer é um ótimo exemplo. Uma solução que estava um bocadinho encravada em várias teias de decisão e com muito boa vontade de muita gente também do Governo Central, é preciso que se diga, tudo se resolveu e nós hoje à tarde vamos dar essa boa nova a Castelo Branco. Portanto, eu diria que se calhar não é assim em todos os ministérios. Aqueles com os quais eu tenho lidado, talvez também, porque, enfim, tive uma experiência parlamentar e, portanto, conhecia de perto alguns dos interlocutores que estão do lado de lá e fiquei a conhecer também os corredores de Lisboa, que dá muito jeito, não é? Os 3 anos que aqui passei como deputado deram para perceber como se lida com a capital desse ponto de vista. Portanto, sinto muito bem, não acho que isso tenha sido, até ver, bloqueador de nenhuma matéria que eu acho que seja essencial para a minha região. Espero
continue a ser assim. Também faço por isso, devo dizer. Às vezes sou muito chato, insisto 34 vezes, mas olha, ontem tive uma ótima notícia interna, muito importante, ninguém acreditava que fosse possível, está resolvida. Vamos à próxima. Portanto, eu diria que aí, felizmente, sou portador de boas notícias. Não estou a dizer que seja assim com todos, para todos. É a minha experiência pessoal. Desde a 6 de julho que estou nestas funções, é quase, eu diria que esta é mais uma vinda a Lisboa, muitas que vou fazendo. As minhas filhas dizem, pai, tu voltaste a Coimbra e afinal estás em mais vezes a Lisboa do que quando eras deputado. Estou a exagerar, mas enfim. Portanto, isso obriga a muitas vindas a Lisboa para resolver problemas, mas eu acho que há muita boa vontade de muitos governantes percebendo a essência destes problemas, mas vão ter da parte da tarde um caso concreto. O Secretário de Estado da Administração Local é uma pessoa com a qual eu privo de muito perto, até de uma qualquer hora do dia ou da noite, até sobre a minha vinda aqui conversámos. Não sinto que haja aí problemas de interlocutores que percebem a essência da coesão territorial e do desenvolvimento regional. Agora, o meu universo é limitado. No universo com que eu vivo e vivo bem, sinto-me contente e espero continuar a sentir-me contente. Obrigado. Agradeço a sua presença e desejo uma boa viagem.